Boa noite, oitavos anos. Para quem não me conhece, eu sou a professora Magali e a gente vai estar conversando a respeito do roteiro de número 11, que vocês têm que resolver essa semana, tá bom? Então, vamos iniciar com a frase de Sófocles. Ele diz que um homem, embora sábio, nunca deve se envergonhar de aprender mais e deve abrir sua mente. Então, a gente sempre está aprendendo. Conhecimento é como uma região cheia de montanhas. Então, a gente acha que o conhecimento é uma montanha. A gente vai, escala a montanha, mas quando a gente chega no topo daquela montanha, achando que sabe todo o conhecimento, a gente olha para frente e se depara com milhares de montanhas. E para ter novos conhecimentos, a gente tem que descer daquela montanha e subir a próxima. E, falando em conhecimento, o roteiro dessa semana é sobre radiciação. Para falar de radiciação, vamos lembrar do conceito de potenciação. Potenciação é a operação utilizada para simplificar a escrita de uma multiplicação com fatores iguais, né? Então, se eu multiplicar várias vezes o número 4, eu vou ter uma potência de base 4. E aqui tem um exemplo. Se eu multiplicar o número 5 3 vezes, ou seja, 5 vezes 5 vezes 5, eu vou ter uma potência de base 5, expoente 3. O resultado da potência vai ser o quê? 125, por quê? Porque é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25, e 25 vezes 5, 125. E a radiciação nada mais é do que a operação inversa da potência, né? Aqui eu tenho raiz quadrada de 4 igual a 2. O que significa isso? Qual número que ele vezes ele vai dar 4? 2. Então, a raiz é o resultado da radiciação. O número que está dentro da raiz é o radicando. A raiz é o radical. E aqui a gente tem o índice da raiz. Quando era 2, a gente nem precisa colocar. Coloquei aqui só para exemplificar, né? Raiz quadrada de 4. Poderia ser raiz cúbica, raiz a quarta parte, e assim por diante. Continuando. A quarta parte não, a quarta potência, né? Continuando aqui um exemplo para vocês, né? Para comparar potência com a raiz. A gente verificar que uma é inverso da outra. Ó, 2 ao quadrado é 4, porque 2 vezes 2 é 4. Logo, raiz quadrada de 4 é 2. Por que 2 vezes 2 é 4? 3 ao quadrado é 9, porque é 3 vezes 3, que dá 9. Logo, raiz quadrada de 9 é 3, porque o número que ele vezes ele vai dar 9 é 3, assim como aqui em cima. O número que ele vezes ele vai dar 4 é 2, ok? Isso aqui é só para lembrar. E aqui uma tabelinha, né? Então, raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 é 1. Raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Raiz quadrada de 9 é 3, de 16 é 4, de 25 é 5, e aí vai, raiz quadrada de 225 é 15, e 15 vezes 15 é 225. Observem o inverso aqui. Por exemplo, 13 ao quadrado é 169. Significa que 13 vezes 13 é 169. Se olhar desse lado, é o inverso. Raiz quadrada de 169 é 13. Justamente porque 13 vezes o 13 vai dar 169. Então, uma é inverso da outra. E aqui um exemplo de como a gente calcula, né? Aqui a gente tem produtos
ou seja, multiplicação de raiz. Quando eu multiplico uma raiz pela outra, eu posso multiplicar essas raízes. Então, eu ponho, ao invés de eu fazer raiz quadrada de 12 vezes raiz quadrada de 3, eu faço raiz quadrada de 12 vezes 3, que é 36. E raiz quadrada de 36, eu tenho que analisar qual número que ele vezes ele vai dar 36. E aí eu tenho como resultado o 6. Quociente de raiz. Escrever uma raiz sendo dividida por outra raiz de mesmo expoente, aqui tá vendo? Ó? É a mesma coisa que colocar raiz dessa divisão, dessa fração. Deixa eu voltar aqui só para mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Então, se eu tenho o mesmo índice do radical, do radicando, tá vendo? Mesmo índice aqui do radical, e eu tiver multiplicando ele por ele mesmo, o índice sendo o mesmo, os radicandos que estão aqui dentro do radical, eu posso multiplicar um pelo outro. O mesmo serve para a divisão, ok? Vamos lá de novo. Olha aqui. Aqui é a raiz quadrada, aqui é a raiz quadrada. Então, o índice é o mesmo. O que eu faço com o radicando? Multiplico um pelo outro. Aqui, ó. O índice é o mesmo, é 4. Se o índice é o mesmo, eu posso colocar os números que estão sendo divididos tudo dentro da raiz. Então, em vez de eu falar raiz à quarta de 3 dividido por raiz à quarta de 7, eu posso dizer raiz à quarta de 3 dividido por 7. Isso é importante na hora de fazer os cálculos para facilitar. Observem aqui, eu tenho esse radical elevado ao expoente 2, ou seja, isso vezes isso. É como se eu tivesse raiz cúbica de 3, raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5. Então, eu faço raiz cúbica de 5 ao quadrado, ok? Aqui eu tenho, ó, raiz vezes raiz vezes raiz. Quando eu estou multiplicando raiz vezes raiz, é só multiplicar. O índice aqui não é 2. Então, fica 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Raiz quadrada de 11. Ok? Então, vamos lá. Esses são os exercícios que vocês devem fazer. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui do exercício número 1, para facilitar na hora que vocês forem resolver. Mas antes, deixa eu só mostrar os demais exercícios, tá? Observem aqui, ó, raiz quadrada de 3 vezes 8. É só vocês resolverem o produto aqui, ok? Você pode resolver do jeito que ele está aqui, ou dependendo dos valores que estão, você pode separar raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 8, se for interessante. Se der, para simplificar o radicando. Se não der, deixa tudo junto, tá bom? Esse exercício número eu já vou mostrar, já volto nele. Aqui é a mesma coisa que a gente falou, tem raiz quadrada de 18 dividido por 5. Eu posso fazer raiz quadrada de 18 dividido por raiz quadrada de 5. O objetivo é eliminar essa raiz do denominador. Eu também vou fazer um exemplo para vocês. Aqui é como a outra, eu tenho raiz vezes raiz. Raiz quadrada vezes raiz quadrada, 2 vezes 2, 4. Então, vai ser raiz à quarta de 16, ok? E aí, vocês têm que analisar, pensar, para poder resolver direitinho. Opa. Vamos voltar lá, eu vou pegar esse aqui, ó.
raiz, pode ser tanto qualquer um. Vamos pegar esse aqui, ó. Raiz décima de 2 a 5. Raiz décima de 2 a 5. Então, vou fazer para vocês, prestem atenção, ok? Então, raiz dez de 2 elevado a 5. Isso aqui, ó, eu vou falar uma frase para vocês nunca esquecerem. Quando eu me deparo com um radical de uma potência, o que eu posso fazer? Presta muita atenção. Esse número que está aqui, ó, que é a potência, né, o expoente da potência, está dentro do radical. Então, eu brinco assim, quem está por dentro está por cima, ok? E quem está por fora, que é esse aqui, o 10, ele está fora da raiz, né? Então, ele vai estar por baixo. Se vocês gravarem essa frase que eu falei para vocês, vocês nunca mais vão errar. Pensa assim, quem está por dentro das coisas está por cima, né? A bola feita. Quem está por fora está por baixo, não ganha nada. Então é mais ou menos isso, ó. 5 está por dentro, ele vai ficar por cima. O 10 está por fora, ele vai ficar por baixo. E como é que eu monto isso? Quem é aqui o radicando, não é o 2? Então, ele vai ser a nossa base, ele continua sendo a base. Vai ser 2 elevado à fração 2 décimos. Então, falar raiz décima de 2 elevado a 5 é o mesmo que falar 2 elevado à fração 2 décimos. Só que isso aqui, ó, vocês sabem fazer, eu tenho certeza. Olha como é fácil. O 2 e o 10 são números pares, então a gente pode dividi-lo por 2, certo? Tanto o número de cima quanto o número de baixo, eu posso dividir por 2. E aí eu não modifico a minha fração. Eu só simplifico, certo? Então, como é que vai ficar a minha potência? Ela vai ficar, a base continua sendo 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. E 10 dividido por 2 vai dar 5. Agora que eu simplifiquei, eu vou voltar isso para dentro da raiz. Como que eu faço isso? Lembra da frase. Quem está por dentro está por cima. Quem está por fora está por baixo. Então, primeiro eu vou pegar a minha base, que é 2. Então, 2 continua sendo a minha base. 1 está por cima. Então, ele está por dentro. 5 está por baixo, tadinho. Então, ele está por fora. Logo, o expoente 1 numa potência não é necessário escrever. Então, raiz quinta. A resposta vai ser raiz quadrada, perdão, raiz quinta de 2. Ok? E finalizou aqui, ó.
esse é o resultado desse exercício, tá? Eu só quis exemplificar para vocês poderem compreender e conseguir fazer os demais. E aí eu falei que tinha um outro exercício para poder ajudar vocês. Aqui, ó. Aqui é a mesma coisa, ó. 8 sobre 7. Raiz quadrada de 8 sobre 7. Vamos lá. Vou fazer para vocês. Deixa eu apagar tudo aqui. Então, vamos apagar. Minha cachorra não para de latir. Então, vamos lá. Agora, raiz quadrada de 8 sobre 7. É o mesmo que escrever raiz quadrada de 8 sobre raiz quadrada de 7. Só que o objetivo, quando a gente faz isso, é não ter raiz, um radical no denominador. Como é que eu elimino esse radical do denominador? Multiplicando ele por ele mesmo. Poxa, mas aí eu vou modificar o meu exercício, os valores? Não. Eu não vou modificar desde que eu multiplique tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Se eu multiplicar no denominador por 7 e o numerador também por 7, o que acontece? Eu não modifico, ok? Então, vamos lá, vamos ver como é que isso vai ficar. Lembra que a gente falou? Se as raízes têm o mesmo índice, é só multiplicar o radicando que está dentro. Então, raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 7, eu poderia escrever raiz quadrada de 8 vezes 7. Ok? E aqui embaixo eu teria o quê? Raiz quadrada de 7 vezes 7. Muito bem. Então, agora vamos ter que lembrar da tabuada aí, né? Quanto que é? Duas coisas a gente tem que pensar. Primeiro, no numerador. Existe algum número que ele vezes ele dê 8? Não, porque 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9, já passou. E do 7? Também não, porque o 7 é número primo. Então, vamos juntar os números. Fica mais fácil. Raiz quadrada de 8 vezes 7. 7 vezes 8 vai dar 56. E embaixo, também 7 é número primo. O ideal é que a gente una. Porque 7 vezes 7 é 49. Olha que legal. Existe algum número, já que a gente está falando de raiz quadrada, que ele, o número, vezes ele mesmo dê 56? Não, né? Porque, por exemplo, 7 vezes 7 é 49, 8 vezes 8 é 64. Não tem. Então,
o resultado vai ficar assim mesmo, 56. Agora, existe algum número que ele vezes ele dê 49? Tem, é 7. Opa, mas professora, se eu terminar assim, tá certo? Tá. Justamente por isso que eu fiz assim, a gente vai estar considerando isso, certo? Mas, se você por exemplo, você não conseguiu chegar no resultado, você parou antes, não tem problema. Você faz até onde você conseguir. Ah, professor, tem outras maneiras que a gente podia tentar fazer? Eu posso pular alguma passagem? Existe alguma outra passagem que eu poderia estar fazendo? Sim, pode. Mas para isso, vocês vão ter que analisar, ok? Então, eu espero que, assim, eu não terminei de resolver os exercícios, né? Eu só fiz aqui o início da resolução do exercício, para que vocês possam analisar, pensar, refletir e, de repente, chegar a outro, ao resultado final, tá bom? Eu só quis clarear a ideia de vocês. Então, um forte abraço. Por favor, entreguem o roteiro número 11 até sexta-feira, para que a gente possa fazer a correção.